Bom dia, sejam muito bem-vindos ao mais novo jornal Artrópodes Planet. E eu sou a Carol. E eu sou o Miguel. E aqui você vai descobrir coisas inacreditáveis sobre seres muito importantes para o nosso ecossistema, mas que são pequenos, então acabam passando despercebidos sob os nossos olhos. E nessa edição a gente vai descobrir o que são os artrópodes e falar um pouquinho mais dos insetos e miriápodes e mostrar como esses bichinhos afetam o nosso cotidiano. Então fique ligado, porque nossa aventura por esse mundo dos artrópodes está só começando. Mas afinal, você sabe o que são os artrópodes? Os artrópodes são um dos maiores grupos do reino animal, abrangendo diversos animais invertebrados, como insetos, aranhas, crustáceos e centopeias. Eles são classificados no filo Artrópoda, pertencentes ao reino Animalia, ou Metazoa. Esse filo é subdesenvolvido em diferentes classes: insecta, insetos, aracnida, aranha e escorpiões, crustácea, crustáceos e miriápoda, centopeias e miriápodes. As características gerais dos artrópodes são o exoesqueleto, corpo segmentado, apêndices articulados, sistema circulatório aberto, diversidade de sistemas sensoriais. Exemplos de artrópodes dos insetos: formigas, borboletas, abelhas, gafanhotos e mosquitos. Dos aracnídeos, aranhas, escorpiões, carrapatos. Dos crustáceos, caranguejo, camarões, lagostas. Dos miriápodes, centopeias e miliápodes. Insetos, características gerais e habitat. Os insetos pertencem à classe insecta e são o maior grupo dentre os artrópodes, com milhões de espécies distintas. Características gerais dos insetos é a divisão corporal em 3 partes, antenas e olhos compostos, 3 pares de pernas, asas. Muitos insetos têm asas, geralmente 2 pares, mas algumas espécies têm 1 ou nenhum par de asas. Sistema respiratório traqueal. Habitat dos insetos. Os insetos habitam quase todos os ecossistemas da Terra. Eles são encontrados em florestas, desertos, ambientes aquáticos e até mesmo em áreas urbanas. As características do corpo e do comportamento adaptável permitem que os insetos prosperem em ambientes diversificados. Bom, nessa semana recebemos um caso de um cidadão que ficou inconformado do jeito que sua cigarra de estimação morreu e o que sobrou dela. Parece que ele está sofrendo muito com a perda de sua bichinha. Minha cigarrinha morreu! Ela cantava pra mim! Cigarrinho! Mas a gente já pediu pra esse moço ficar tranquilo, porque a cigarrinha dele na verdade não morreu. É o exoesqueleto dela, ou seja, ela ainda tá viva. Mas afinal, o que é o exoesqueleto? Bom, imagine uma armadura externa que protege e dá suporte ao corpo de um animal. Essa é mais ou menos a ideia básica de um exoesqueleto. Ele é uma estrutura rígida, como uma casca, que recobre o corpo de muitos animais, oferecendo proteção e suporte. Mas afinal, para que serve? Bom, o exoesqueleto tem várias funções importantes. Por exemplo, a proteção. Ele funciona como uma armadura, protegendo o animal contra ferimentos, predadores e o ambiente externo. Também da sustentação. O exoesqueleto fornece uma estrutura rígida que ajuda o animal a manter sua forma e a se mover. E ponto de apoio para os músculos. Os músculos se fixam ao exoesqueleto, permitindo que o animal se movimente de forma eficiente. E também evita a perda de água. Em muitos animais, o exoesqueleto ajuda a evitar a perda de água para o ambiente, o que é essencial para a sobrevivência em ambientes secos. Quais são as vantagens do exoesqueleto? Proteção, sustentação e resistência. A proteção, por exemplo, como já mencionado antes, o exoesqueleto ele oferece uma proteção eficaz contra diversos perigos. A sustentação, ela permite que os animais com exoesqueleto tenham formas e tamanhos variados, desde pequenininhos insetos até grandes crustáceos. Resistência, porque o exoesqueleto é geralmente muito resistente, o que aumenta a chance de sobrevivência do animal. Bom, agora falando um pouco sobre a adaptação. Os animais com exoesqueleto se adaptaram a diferentes ambientes ao longo da evolução. Por exemplo, os insetos e o nosso foco aqui que são os artrópodes em geral. Os insetos possuem exoesqueletos leves e resistentes, que permitem o voo e a vida em diversos habitats.
Já os artrópodes, em geral, apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos de exoesqueletos, adaptados às suas necessidades e ao ambiente em que vivem. E agora que sabemos um pouco mais sobre os artrópodes e seus exoesqueletos, chamamos uma especialista em insetos para nos explicarmos um pouco mais sobre as libélulas. Muito obrigada ao jornal Arthropods Planet por poder me chamar para falar de um dos melhores insetos que existem, com habilidades voadoras fantásticas e um sistema de visão que... As libélulas. Bom, a sua classificação. Elas vêm do reino Animalia, do filo Arthropoda, da classe Insecta, da ordem Odanata. E aqui a gente vai ter duas melhores, que são a Anisoptera, que é as que a gente mais conhece, que elas vão ter corpos robustos, asas longas, e essa daqui, Zygoptera, elas vão ser mais lentas no voo do que as Anisopteras, que são as que a gente conhece, e são as que a gente vai falar hoje, vocês vão ficar apaixonados nelas. E agora, falando da estrutura corporal dessas bichinhas, bom, elas vão ter características físicas muito marcantes que vão fazer elas serem tão únicas no mundo dos insetos. Bom, o corpo delas é fino e alongado e elas vão ter uma envergadura de 2 a 20 centímetros. E nele também vão ter as cores vibrantes que fazem elas ser tão lindas. E as cores delas também são variadas, como azul, vermelho, verde e até tons metálicos também. Bom, elas vão ter a cabeça e nelas vão ter os olhos compostos que são incríveis, que a gente vai falar depois deles. E mandíbulas fortes, porque pra quem não sabe, elas também são grandes predadoras, que isso vai ajudar no ecossistema de outro povo. Enfim, elas possuem 2 pares de asas, que são longos e estreitos. Bom, o abdômen, que é essa parte aqui, ele é segmentado e vai ajudar no processo de copulação. Do tórax, ele possui 3 pares de patas e 2 pares de asas, que vai ser essa partinha menor aqui dela. Basicamente, essa estrutura corporal é maravilhosa. E algumas curiosidades também dela, que poucos sabem, é que as asas delas elas são independentes. Ou seja, essas asas elas podem se mover independentemente uma da outra. Isso dá a elas uma grande agilidade de voo, por isso que elas são grandes voadoras. E elas possuem antenas. São quase imperceptíveis, mas elas têm antenas. Seu ciclo de vida. A gente vai dividir o ciclo de vida das libélulas em 3 partes principais, que são os ovos, a ninfa e a fase adulta. Bom, o ciclo começa quando a fêmea ela deposita seus ovos em águas paradas, como lagoas ou rios, e esses ovos eles vão ficar imersos por um tempo de mais ou menos 2 a 3 semanas, e depois disso eles vão eclodir, e aí vai passar para a fase da ninfa, que vai ser a fase larval da libélula, e realmente a aparência da ninfa é bem diferente da aparência da libélula. E essas ninfas elas vão ter uma boca que funciona como uma mandíbula poderosa, e ela é usada para capturar presas aquáticas como pequenos peixes, insetos e até outros invertebrados. Pode parecer um pouco canibalismo? Talvez. Mas é muito importante ela ser a predadora. Por quê? Essa característica ela tem um grande impacto nos ecossistemas aquáticos. Quando elas se alimentam de outros organismos, elas ajudam a controlar populações de presas, prevenindo que algumas espécies elas se tornem super abundantes e desestabilizem o equilíbrio do ambiente. E além disso, as ninfas elas também contribuem para o controle de algas e detritos, o que favorece a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas marinhos. E ela vai passar um bom tempo aí nesses ambientes marinhos, tipo... Algumas espécies, depende da espécie, depende das condições climáticas que ela tá ali naquele ambiente. Mas pode durar até 5 anos que ela vai ficar nessa fase larval. E aí que a gente chama que vai acontecer a mágica. E nós, entomologistas, chamamos de muda. Para explicar melhor como isso acontece, eu desenhei aqui um gráfico de crescimento. Aqui é a linha do tamanho, quando esse artrópode vai crescendo. E aqui é o tempo que ele leva para crescer. Então, aqui, essa linha são dos animais que não, insetos que não são artrópodes. Então, ele vai ter um crescimento, e aí ele vai chegar no estado que ele vai parar, porque ele já cresceu o que ele precisava crescer. Só que os artrópodes, o exoesqueleto, ele limita os artrópodes, então eles vão ter essa fase que a gente chama de muda, que é essa fase reta aqui. Todas essas fases retas são as mudas, que eles estão lá encrujadinho no exoesqueleto e depois eles vão sair. É uma coisa linda. E aqui, quando é reto, é quando eles crescem, eles se desenvolvem, e aí tem mais uma muda para eles se desenvolverem, e assim vai indo até que ele cresce de fato.
Então, das libélulas, elas sobem até a margem da água e aí a sua pele começa a rachar. Então ela emerge como uma libélula adulta. E durante esse processo de muda, a libélula ela rompe o seu esqueleto e em seguida expande suas asas. E isso permite que ela comece a voar. Então, na sua última muda, que ela se torna libélula que a gente conhece normalmente. E é aí que a gente tem a fase adulta da libélula, que é a mais linda de todas, que é a que a gente conhece. Só que tem uma notícia muito triste, porque olha esse ciclo de vida. É uma expectativa de vida de 7 a 56 dias. Não dura nem 3 meses direito. E sobre seu habitat, as libélulas elas são fortemente associadas a ambientes aquáticos. Então elas são bastante encontradas em lagos, rios, pântanos. O habitat ideal para a fase larval da libélula é geralmente raso e com vegetação aquática, que oferece tanto abrigo quanto alimento. E já quando ela entra na fase adulta, o habitat terrestre delas pode variar, mas elas frequentemente são encontradas em áreas com vegetação densa, como margens de copos d'água, campos abertos e jardim e floresta. E agora a gente vai para um dos acasalamentos mais fofos do mundo animal, que é o das libélulas, porque é muito fofinho, porque é visível que eles realmente formam um coração. Tem como não amar? Enfim, a gente vai dividir ele em 4 partes. A primeira é a formação do laço, que é essa formação dessa forma fofa, que pode ser vista chamada como laço ou coração. Então, eles vão estar lá voando e o macho vai escolher a fêmea dele. Então, ele vai lá, ele vai capturar a fêmea. Então, o macho ele vai dobrar o seu corpo para frente, para que a extremidade do seu abdômen, onde vão estar encontrados os órgãos sexuais, encontre a extremidade do abdômen da fêmea. E antes dele se juntar à fêmea, o macho ele já transfere os espermas para um tipo de pochete especial que a gente vai chamar de saque de esperma. E ele usa essa estrutura para transferir o esperma para a fêmea. E essa vai ser a fase 2, que vai ser a transferência do esperma. E a gente vai para a fase 3, que é a fertilização. Então, quando esse processo aconteceu, a fêmea ela vai fertilizar os ovos dela por um tempo, até que ela pode começar a depositar os ovos em um ambiente aquático, geralmente em vegetação submersa, onde os ovos eles vão ser protegidos até eles eclodirem, como as ninfas que a gente aprendeu. E em algumas espécies, isso é muito legal, elas têm o comportamento pós-acasalamento. Os libélula machos são mais machos que os machos que tem hoje em dia. Eles ficam como um guarda depois do acasalamento, porque o macho ele permanece próximo à fêmea para proteger a fertilização dos ovos de outros machos, evitando que ela casale de novo também com os outros machos. E chegamos na parte que eu acho particularmente que é uma das partes mais interessantes da libélula, além dela ser perfeita em várias outras coisas, os olhos e o voo das libélulas são extremamente interessantes. Os olhos, bom, quando eu era ainda menina e não estudava entomologia, eu achava que era um olho normal, que nem o nosso. Mas na verdade, o olho das libélulas são compostos por milhares de omatidíase, basicamente 30 ou 40 mil omatidíase por olho. Então, é muita coisa e isso permite que elas tenham uma visão 360. Então, elas enxergam tudo. E elas também, quando eu digo que enxergam tudo, é porque enxergam tudo mesmo. Elas têm uma visão multicanal. E essa visão, ela é muito avançada e é capaz de ver em cores, incluindo comprimentos de onda ultravioleta. E isso é particularmente útil para elas identificarem os parceiros dela, por conta que muitos dos machos e libélulas, eles têm cores vibrantes, então elas conseguem enxergar mais e vai ficar mais visível essa cor para elas. Então isso ajuda, elas têm uma alta acuidade visual, então elas percebem movimentos muito rápidos que nem a gente humano consegue enxergar, e elas vão lá e elas enxergam. Então, isso também vai ajudar na capturação das presas delas. Uma capacidade de focar em diferentes distâncias, então o olho dela é adaptado para conseguir identificar de longe. E ela tem uma visão estereoscópica, que no caso é a percepção de profundidade. Então elas conseguem ver melhor a distância onde está presa ou do ambiente. Então, esses 3 fatores do olho ajudam muito ela, a visão dela ajuda muito ela na captura de presas, mas também um outro fato que a gente não pode esquecer que ajuda na capturação são aquelas asas maravilhosas. Essas asas acho que são uma das melhores de todas que eu já conheço. É diferente de tudo. Elas têm veias nas asas, o que ajuda na adaptação nas asas no voo.
Elas conseguem atingir velocidades de até 60 quilômetros por hora. É muito rápido. Ela consegue bater as asas até 30 vezes por segundo. E ela tem habilidades acrobáticas no voo muito boas. Porque elas conseguem tanto mudar de direção muito rápido, elas conseguem virar em si mesma e ele consegue voar para trás, o que é muito difícil para outros animais voadores. Então o voo delas é incrível. Resumidamente, as libélulas elas têm os voos mais impressionantes e versáteis do reino animal. Elas ajudam até a migrações longe, como o controle de populações. Então, para encerrar essa nossa conversa sobre as libélulas, que já tá, acho que um pouco extensa, nada melhor do que falar da importância delas ecologicamente. Então, como a gente já tinha dito, elas ajudam no controle de populações de insetos, por conta que elas vão ser grandes predadoras, tanto quanto elas estão terrestre, aquática, na fase larval, na fase adulta. Então, para não ter uma superpopulação de, por exemplo, os mosquitos ou pulgões, então, focando nos mosquitos, vocês sabiam que elas ajudam a diminuir qualquer doença que seja passada pelos mosquitos? Porque quando você tem a libélula controlando essas populações de insetos, especialmente os mosquitos, isso pode reduzir a propagação de doenças como a malária e o zika vírus. Bom, elas são indicadores de qualidade ambiental, porque elas são muito sensíveis às mudanças da água. Especialmente as ninfas, elas são indicadoras de ambientes aquáticos. Então, como elas são sensíveis às mudanças da qualidade da água, se a gente tiver aí uma água que tem a libélula por perto, quer dizer que é uma coisa boa, quer dizer que aquela água está saudável, que é uma qualidade boa. E se não tiver, quer dizer que está tudo poluído, tá? Mas, brincadeira. E elas são muito usadas para conferir um monitoramento ambiental de qualidade de água. Então, elas ajudam em toda essa parte aí que tem. E cadeias alimentares, elas também vão servir tanto para ajudar sendo predadoras, quanto presas. Então, vão servir de presas para anfíbios, pássaros, alguns peixes também. Então, elas vão ser um componente essencial de cadeias alimentares de muitos ecossistemas aquáticos e terrestres. Então, você que está aí em casa, foca nas libélulas. As libélulas são uma solução para a vida, estão entendendo? Muito obrigado, Bianca, pela sua explicação. Agora vamos olhar outro grupo que também são muito fascinantes, mas tem seus corpos um pouco mais alongados, que são os miriápodes. Falando um pouco agora sobre os miriápodes. Os miriápodes pertencem ao filó Antrópoda, é a classe Miriópoda. São animais invertebrados que apresentam um corpo segmentado, com um grande número de patas, sendo que a quantidade pode variar conforme a classe. Os miriápodes incluem dois grupos principais, os quilópodes, dando o exemplo de lacraias, e os diplópodes, dando o exemplo de piolho de cobra. Os miriápodes têm suas características gerais como corpo alongado e segmentado, antenas, pernas articuladas, exoesqueleto, respiração traqueal, realizando trocas gasosas por meio de traqueias, sistema nervoso, locomoção, rastejam, adaptando ao solo, alimentação. Podem ser carnívoros ou herbívoros, dependendo do grupo. Um pouco de cada grupo. Quilópodes, dando o exemplo de lacraias ou centopeias. Corpo, achatado, dorso ventralmente, com segmentos individuais. Pernas, um par por segmento corporal. Alimentação, são carnívoros, alimentando-se de insetos, vermes e pequenos animais. Defesa, possui garras de glândulas de veneno, para capturar as presas e se defender. Comportamento, geralmente são solitários e vivem em locais úmidos e escuros. Os miriápodes podem viver principalmente em ambientes terrestres úmidos, como florestas, jardins, sob pedras, troncos em decomposição e no solo. A umidade é essencial para evitar desidratação, pois possuem exoesqueleto pouco impermeável. Eles são adaptados para cavar e locomover-se em substratos variados, desempenhando um papel importante na decomposição da matéria orgânica e no controle de população de pequenos invertebrados. E hoje a gente vai focar em um miriápode bem específico. Ele é todo tímido, não pode nem encostar, senão ele já se enrola todo. Que é o piolho de cobra, que a nossa entomologista Bianca vai apresentar pra gente. Ai, porque os piolhos de cobra, eles são venenosos. Ai, eles são insetos com 1000 pernas. Ai, não, eles são uma variação de um piolho que infesta nas cobras. Mentira! Tem muito preconceito com o piolho de cobra, só porque ele tem nome de piolho de cobra. Vocês têm que parar. Por isso que a gente escolheu falar dele aqui.
A gente vai fazer justiça com os piolhos de cobra. Eles são muito injustiçados. Eles são confundidos com as lacraias. Então, primeiramente, a gente vai acabar com esses mitos que vocês acreditam. Primeiro, ele não tem veneno. Eles não são perigosos para as pessoas. Então o povo vai lá matar porque acha que ele tem perigo? Não é. Agora, a lacraia, a centopeia, ok, eles têm o veneninho deles. Algumas espécies, eles vão soltar um líquido que faz mal, mas não pra gente, nem pros alguns animais, alguns insetos pra, tipo, afastar a presa, mas não pra gente. Outra, piolho de cobra, piolho que fica na cobra. Não tem nada a ver, é só um nome. Tanto que em outros estados, eles são conhecidos como gongolos, emboás. Não é perigoso, não é pra matar. Pronto, agora vamos começar. Bom, a sua estrutura corporal. Primeiramente, eles são miriápodes, como já falamos. Então, miriápodes, eles se relacionam a mil pernas. Não é também. Eles não vão ter 1000 pernas, eles vão ter aproximadamente. Mas não também 1000 pernas, eles não são insetos. São miriápodes. Enfim, sobre a sua estrutura corporal. É muito legal a estrutura corporal deles. Bom, mas tem algumas exceções. Por segmento, eles vão ter, no geral, 2 pares de pernas por segmento. Eles vão ter a cabeça, e na cabeça vão ter os olhos, mais diferente dos insetos que a gente viu, que eram olhos mais evoluídos, vamos dizer assim. Eles têm olhos mais simples, que são os ocelos, que eles vão identificar as cores e eles são mais simplesinhos mesmo. Vão ter um par de antenas, e eles vão ter a mandíbula, que também vai ser importante para eles. E aqui vai começar a diferença. Eles vão ter essa parte aqui que vai ter o colo. E o colo, ele não vai ter nenhum par de perna. Então, na verdade, que eles têm sempre, por cada segmento, 2 pares de pernas. No colo, eles não vão ter nenhum porque eles atrofiaram, não tem mais. E nos 3 primeiros, vão ter só uma perninha, que a gente vai chamar de apossegmento. E a partir daí, do primeiro, segundo, terceiro e quarto, a partir do 5º pra frente, aí que eles vão ter os 2 pares de pernas por segmentos. E agora, falando de algumas características gerais dos piolhos de cobra, sobre sua alimentação. Eles se alimentam muito de matéria orgânica em decomposição e também de folhas e galhos secos e pequenos animais. Eles vão ajudar na decomposição desses animais. E seu habitat, eles se encontram bastante em terras úmidas, então a gente vai encontrar muito eles nos nossos jardins por conta disso, porque vai ter uma terra boa. Mas, por exemplo, a gente não vai encontrar eles em desertos secos ou em águas também. E eles também gostam de ambientes com pouca luz, então a gente sempre vai ver eles lá no escurinho, na terrinha. É disso que eles gostam. E sobre o seu ciclo de vida, eles vão começar com o ovo, então a fêmea ela vai lá e deposita seus ovos, geralmente em locais úmidos que vão ter bastante disponibilização de matéria orgânica. E eles vão ter o segundo estágio, que é a da ninfa. E aí eles vão estar bem diferentes do que a gente conhece, eles vão estar meio branquinhos, com poucos segmentos, eles vão ser parecidos com as larvas, mas ao longo que eles vão crescendo, como a gente já viu, eles vão passar pelos processos de muda. E aí que eles vão ganhando mais segmentos até chegar na fase adulta, que é a que a gente vai dizer, e aí eles vão se alimentar, continuar se alimentando de matéria orgânica, e a gente vai ver que eles vão ser bastante importantes também para os nossos ecossistemas, e eles vão se reproduzir, e aí que o ciclo vai se reiniciar. E bom, depende de espécie para espécie, mas mais ou menos eles conseguem durar de alguns meses, 1 ou 2 meses, ou até alguns anos. E algumas curiosidades deles, que também foram muito importantes e continuam sendo importantes pra gente, foi a sua adaptação, que ajudou a eles viverem mais, e a importância que eles têm. E muitas pessoas conhecem o piolho de cobra por quando a gente encosta nele, ele se enrola todo. Então ele é muito fofinho por isso. Mas, na verdade, é um sistema que ele desenvolveu de defesa, então foi uma adaptação que ele foi ganhando ao longo dos anos, porque a gente vai chamar isso de enrolamento, então quando acontece o enrolamento, ele consegue proteger as partes mais vulneráveis do corpo dele e deixando a casca pra fora, que é mais rígida, então vai ficar mais difícil assim, dele ser mais delicioso pros predadores. Daí eles vão se interessar e aí vai, deixa quieto, vai pegar um outro. E ajuda também na camuflagem, porque por conta da sua coloração, ele vai estar lá parecido com a Terra. Tanto que algumas vezes a gente nem vê eles e acaba pisando em cima deles, mas não é pra pisar. E aí ele vai ficar enroladinho lá, o predador às vezes nem consegue ver,
E também ele fica menos interessante, ele vai ficar feio. Em vez de ter um grandão lá andando e o predador falar, eu quero esse, ele vai ficar uma bolinha ridícula. Então, tem outros mais fáceis, mais visíveis de pegar, então a gente vai para os outros. Então o enrolamento contribuiu muito para a evolução deles. E também a sua importância, eles ajudam em bastante coisa porque eles são grandes decompositores. Então, eles ajudam na reciclagem de nutrientes, porque os gongolos, eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como a gente já falou. E quando eles consomem essa matéria, eles quebram e digerem os restos vegetais e animais, contribuindo para o processo de decomposição. E isso resulta na liberação de nutrientes que são essenciais para o solo. E bom, eles também ajudam a formar o humus, que basicamente, traduzindo, é o cocôzinho do piolho de cobra, que vai ser muito importante também para a atuação de algumas plantas. Vamos explicar. O material orgânico que é digerido pelos gongolos, ele é excretado em forma de fezes que se torna uma fonte rica de nutrientes. E eles ajudam a formar o humus, que é uma parte vital do solo fértil. O humus, ele melhora a qualidade do solo, tornando ele mais areado, úmido e adequado para o crescimento das plantas. E também os gongolos, eles vão contribuir para a biodiversidade do solo, porque eles ajudam a criar condições favoráveis para outros decompositores, como bactérias e fungos. Eles servem de alimentação para outros animais também, como aves, anfíbios, então eles vão também ter papel na cadeia alimentar de outros. E eles são indicadores de saúde de ecossistemas, porque eles também vão ser bem sensíveis em condições ambientais, como poluição, mudanças da umidade ou temperatura. Então, eles são algumas vezes usados como indicadores biológicos da saúde de um ecossistema. Podem fornecer informações sobre a qualidade do ambiente. Então, resumidamente, tudo isso não é para matar. Agora a gente vai apresentar o caso de um agroboy que está super revoltado pelas pragas que invadiram a sua plantação. Tô aqui nessa minha plantação, esses negócios de gafanhoto ficam enchendo meu saco. Tô aqui, não serve pra nada esses negócios, fica só aqui comendo minha plantação. E como o nosso jornal é bem inclusivo, a gente conseguiu uma entrevista com os astros do cinema para falar um pouquinho mais da importância dos invertebrados. Os invertebrados são muito importantes nos ecossistemas. Nós ajudamos na polinização, na decomposição e em muito mais coisa. Fizemos um marco da evolução, o que ajudou no desenvolvimento de sistemas nervosos complexos. Demos origem à simetria bilateral. E nós, polinizadores, também conseguimos ajudar na evolução das plantas. Desenvolvemos uma relação simbiótica entre elas e assim surgiu a polinização cruzada. Os invertebrados? Ao longo dos anos, conseguimos adaptações muito boas que aumentam os limites da biodiversidade de diferentes espécies. Alguns de nós sobrevivem em condições extremas, como altas e baixas temperaturas, desidratação, o que permite que exploremos novos lugares como florestas tropicais. Auxiliamos na recuperação de ecossistemas, depois deles passarem por algum desastre. E essa parte é com os decompositores. Mas eu sei que eles são muito importantes para o ciclo de nutrientes e regeneração do solo. Biodiversidade vegetal também a gente ajuda. Quase 75% das plantas precisam dos polinizadores. São mais os anelídeos que sabem disso, mas graças ao desenvolvimento de metameria, eles têm melhor flexibilidade. E isso ainda ajuda na regeneração deles. Foi muito importante para a nossa conquista de habitats terrestres. O exoesqueleto foi um sucesso, rapaz. E controlamos as populações menores de insetos. É meu papel, né? Como predadora, ajudar a manter o equilíbrio das populações. E são eles que caem na minha teia. Temos um sistema sensorial altamente avançado, essencial para nossa sobrevivência e adaptação a outros nichos. Percebemos um monte de coisa à nossa volta! Nós fomos e continuamos sendo fundamentais para a vida na Terra. Fomos responsáveis por diversas inovações evolutivas. E elas foram a base para o desenvolvimento de organismos mais complexos, como os vertebrados. Sem a gente, a biodiversidade terrestre e marinha reduziria. Quem assistiu até o final do meu filme sabe como é ruim o mundo sem as abelhas. Mas já que não adianta mostrar nossa importância para vocês, porque ainda pisam na gente sem condições.
Os fazendeiros querem nos calar com agrotóxicos. Ingratos! Só porque invadimos sua plantação, eles esquecem que somos essenciais para a vida. E é por isso que vamos voltar lá e continuar fazendo o nosso papel. Muito obrigado, telespectador. E essa foi mais uma edição do Artrópodes Planet.